Lei Geral de Proteção de Dados. Paramos na seção 3, do Tratamento de Dados Pessoais de Crianças e de Adolescentes. Artigo 14. O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse, nos termos deste artigo e da legislação pertinente. Parágrafo 1. O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. Parágrafo 2. No tratamento de dados de que trata o parágrafo 1 deste artigo, os controladores deverão manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os procedimentos para o exercício dos direitos a que se refere o artigo 18 desta lei. Parágrafo 3. Poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento a que se refere o parágrafo 1 deste artigo, quando a coleta for necessária para contatar os pais ou o responsável legal, utilizados uma única vez e sem armazenamento, ou para sua proteção, e em nenhum caso poderão ser repassados a terceiro sem o consentimento de que trata o parágrafo 1 deste artigo. Parágrafo 4. Os controladores não deverão condicionar a participação dos titulares de que trata o parágrafo 1 deste artigo em jogos, aplicações de internet ou outras atividades ao fornecimento de informações pessoais, além das estritamente necessárias à atividade. Parágrafo 5. O controlador deve realizar todos os esforços razoáveis para verificar que o consentimento a que se refere o parágrafo 1 deste artigo foi dado pelo responsável pela criança, consideradas as tecnologias disponíveis. Parágrafo 6. As informações sobre o tratamento de dados referidas neste artigo deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, com o uso de recursos audiovisuais, quando adequado, de forma a proporcionar a informação necessária aos pais ou ao responsável legal e adequada ao entendimento da criança. Seção 4. Do término do tratamento de dados. Artigo 15. O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada. Inciso 2. Fim do período de tratamento. Inciso 3. Comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento, conforme disposto no parágrafo 5 do artigo 8 desta lei, resguardado o interesse público, ou, inciso 4, determinação da autoridade nacional quando houver violação ao disposto nesta lei. Artigo 16. Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades autorizada a conservação para as seguintes finalidades. Inciso 1. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Inciso 2. Estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais. Inciso 3. Transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos nesta lei. Ou, inciso 4. Uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro e desde que anonimizados os dados. Capítulo 3. Dos direitos do titular. Artigo 17. Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade nos termos desta lei. Artigo 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição. Inciso 1. Confirmação da existência de tratamento. Inciso 2. Acesso aos dados. Inciso 3. Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Inciso 4. Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta lei. Inciso 5.
portabilidade dos dados e outro fornecedor de serviço ou produto mediante requisição expressa de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial. Inciso 6. Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no artigo 16 desta lei. Inciso 7. Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados. Inciso 8. Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa. Inciso 9. Revogação do consentimento nos termos do parágrafo 5 do artigo 8 desta lei. Parágrafo 1. O titular dos dados pessoais tem o direito de peticionar em relação aos seus dados contra o controlador perante a autoridade nacional. Parágrafo 2. O titular pode opor-se a tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa de consentimento em caso de descumprimento ao disposto nesta lei. Parágrafo 3. Os direitos previstos neste artigo serão exercidos mediante requerimento expresso do titular ou de representante legalmente constituído, a agente de tratamento. Parágrafo 4. Em caso de impossibilidade de adoção imediata da providência de que trata o parágrafo 3 deste artigo, o controlador enviará ao titular resposta em que poderá, inciso 1, comunicar que não é agente de tratamento dos dados e indicar, sempre que possível, o agente. Ou, inciso 2, indicar as razões de fato ou de direito que impedem a adoção imediata da providência. Parágrafo 5. O requerimento referido no parágrafo 3 deste artigo será atendido sem custos para o titular nos prazos e nos termos previstos em regulamento. Parágrafo 6. O responsável deverá informar de maneira imediata aos agentes de tratamento com os quais tenha realizado uso compartilhado de dados a correção, a eliminação, a anonimização ou bloqueio dos dados para que repitam idêntico procedimento, exceto nos casos em que esta comunicação seja comprovadamente impossível ou implique esforço desproporcional. Parágrafo 7. A portabilidade dos dados pessoais a que se refere o inciso 5 do caput deste artigo não inclui dados que já tenham sido anonimizados pelo controlador. Parágrafo 8. O direito a que se refere o parágrafo 1 deste artigo também poderá ser exercido perante os organismos de defesa do consumidor. Artigo 19. A confirmação de existência ou o acesso a dados pessoais serão providenciados mediante requisição do titular. Inciso 1. Em formato simplificado, imediatamente, ou, inciso 2, por meio de declaração clara e completa que indique a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento, observados os segredos comerciais e industrial, fornecida no prazo de até 15 dias, contado da data do requerimento do titular. Parágrafo 1. Os dados pessoais serão armazenados em formato que favoreça o exercício do direito de acesso. Parágrafo 2. As informações e os dados poderão ser fornecidos a critério do titular. Inciso 1. Por meio eletrônico, seguro e idôneo para esse fim. Ou, inciso 2, sob forma impressa. Parágrafo 3. Quando o tratamento tiver origem no consentimento do titular ou, em contrário, o titular poderá solicitar cópia eletrônica integral de seus dados pessoais, observados os segredos comercial e industrial nos termos de regulamentação da autoridade nacional, em formato que permita a sua utilização subsequente, inclusive em outras operações de tratamento. Parágrafo 4. A autoridade nacional poderá dispor de forma diferenciada acerca dos prazos previstos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo para os setores específicos. Artigo 20. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o perfil pessoal, profissional, de consumo de crédito ou os aspectos de sua personalidade. Parágrafo 1.
O controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observados os segredos comercial e industrial. Parágrafo 2. Em caso de não oferecimento de informações de que trata o parágrafo 1 deste artigo, baseado na observância de segredo comercial e industrial, a autoridade nacional poderá realizar auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais. Artigo 21. Os dados pessoais referentes ao exercício regular de direitos pelo titular não podem ser utilizados em seu prejuízo. Artigo 22. A defesa dos interesses e dos direitos dos titulares de dados poderá ser exercida em juízo, individual ou coletivamente, na forma do disposto na legislação pertinente acerca dos instrumentos de tutela individual e coletiva. Capítulo 4. Do tratamento de dados pessoais pelo poder público. Seção 1. Das regras. Artigo 23. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo único do artigo 1 da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública na persecução do interesse público com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público, desde que, inciso 1, sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realizam o tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos. Inciso 3. Seja indicado o encarregado quando realizarem operações de tratamento de dados pessoais nos termos do artigo 39 desta lei. E parágrafo 1. A autoridade nacional poderá dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento. Parágrafo 2. O disposto nesta lei não dispensa as pessoas jurídicas mencionadas no caput deste artigo de instituir as autoridades de que trata a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, a Lei de Acesso à Informação. Parágrafo 3. Os prazos e procedimentos para exercício dos direitos do titular perante o poder público observarão o disposto em legislação específica, em especial as disposições constantes da Lei 9507, de 12 de novembro de 97, a Lei do habeas data, da Lei 9784, de 29 de janeiro de 99, que é a Lei Geral do Processo Administrativo, e da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação. Parágrafo 4. Os serviços notoriais e de registro, exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas referidas no caput deste artigo, nos termos desta lei. Parágrafo 5. Os órgãos notoriais e de registro devem fornecer acesso aos dados por meio eletrônico para a administração pública, tendo em vista as finalidades de que trata o caput deste artigo. Artigo 24. As empresas públicas e as sociedades de economia mista que atuam em regime de concorrência, sujeitas ao disposto no artigo 173 da Constituição Federal, terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado particulares nos termos desta lei. Parágrafo único. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando estiverem operacionalizando políticas públicas e no âmbito da execução delas, terão o mesmo tratamento dispensado aos órgãos e às entidades do poder público nos termos deste capítulo. Artigo 25. Os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado, com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à descentralização da atividade pública e à disseminação e ao acesso das informações pelo público em geral. Artigo 26. O uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público
Deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e a atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais elencados no artigo 6 desta lei. Parágrafo 1. É vedado ao poder público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes de bases de dados a que tem acesso, exceto, inciso 1, em casos de execução descentralizada de atividade pública que exija a transferência exclusivamente para esse fim específico e determinado, observado o disposto na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Inciso 3. Nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, observadas as disposições desta lei. Inciso 4. Quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres. Ou, inciso 5. Na hipótese de a transferência dos dados objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos dados, desde que vedado o tratamento para outras finalidades. Parágrafo 2. Os contratos e convênios de que trata o parágrafo 1 deste artigo deverão ser comunicados à autoridade nacional. Artigo 27. A comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica de direito público a pessoa de direito privado será informado à autoridade nacional e dependerá de consentimento do titular, exceto, inciso 1, nas hipóteses de dispensa de consentimento previstas nesta lei. Inciso 2. Nos casos de uso compartilhado de dados em que será dada publicidade nos termos do inciso 1 do caput do artigo 23 desta lei, ou, inciso 3, nas exceções constantes do parágrafo 1 do artigo 26 desta lei. Parágrafo único. A informação à autoridade nacional de que trata o caput deste artigo será objeto de regulamentação. Artigo 29. A autoridade nacional poderá solicitar a qualquer momento aos órgãos e às entidades do poder público a realização de operações de tratamento de dados pessoais, informações específicas sobre o âmbito e a natureza dos dados e outros detalhes do tratamento realizado e poderá emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento desta lei. Artigo 30. A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares para as atividades de comunicação e de uso compartilhado de dados pessoais. Seção 2. Da responsabilidade. Artigo 31. Quando houver infração a esta lei em decorrência do tratamento de dados pessoais por órgãos públicos, a autoridade nacional poderá enviar informe com medidas cabíveis para fazer cessar a violação. Artigo 32. A autoridade nacional poderá solicitar a agentes do poder público a publicação de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais e sugerir a adoção de padrões e de boas práticas para os tratamentos de dados pessoais pelo poder público. Capítulo 5. Da transferência internacional de dados. Artigo 33. A transferência internacional de dados pessoais somente é permitida nos seguintes casos. Inciso 1. Para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta lei. Inciso 2. Quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos princípios, dos direitos do titular e do regime de proteção de dados previstos nesta lei, na forma de: alínea A, cláusulas contratuais específicas para determinada transferência. Alínea B, cláusulas padrão contratuais. Alínea C, normas corporativas globais. Alínea D, selos, certificados e códigos de conduta regularmente emitidos. Inciso 3. Quando a transferência for necessária para a cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos de inteligência, de investigação e de persecução, de acordo com os instrumentos de direito internacional. Inciso 4. Quando a transferência for necessária para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. Inciso 5. Quando a autoridade nacional autorizar a transferência.
Inciso 6. Quando a transferência resultar em compromisso assumido em acordo de cooperação internacional. Inciso 7. Quando a transferência for necessária para a execução de política pública ou atribuição legal do serviço público, sendo dada publicidade nos termos do inciso 1 do caput do artigo 23 desta lei. Inciso 8. Quando o titular tiver fornecido seu consentimento específico e em destaque para a transferência, com informação prévia sobre o caráter internacional da operação, distinguindo claramente esta de outras finalidades. Ou, inciso 9, quando necessário para atender às hipóteses previstas nos incisos 2, 5 e 6 do artigo 7 desta lei. Parágrafo único. Para os fins do inciso 1 deste artigo, as pessoas jurídicas de direito público, referidas no parágrafo único do artigo 1 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, no âmbito de suas competências legais e responsáveis, no âmbito de suas atividades, poderão requerer à autoridade nacional a avaliação do nível de proteção a dados pessoais conferido por país ou organismo internacional.